isso que você falou, agora eu falei com o Lulu Santos. Da onde surgiu essa relação de vocês? Porque vem se falando muito dessa relação de vocês, né? Dessa relação de amizade. É muito lindo. Que vocês se falam muito. De onde veio essa amizade? É muito lindo, assim. Na verdade, o Lulu, ele sempre foi uma inspiração artística e musical pra mim. E sempre foi trilha sonora da vida da minha família, da minha mãe, tipo… A Andréia, mãe do Pedro, tá aqui hoje. Ela é uma grande fã também do Pod. A grande aproximação que a gente teve foi ali no show do Lola. Que você fez o quê? Um grande chá revelação. O maior chá revelação da bissexualidade. Eu vi muito isso no Twitter. Eu gostei desse nome, achei interessante, achei engraçado. Cara, foi muito maravilhoso, gente. Quantos milhões de pessoas tinham ali? Quantas milhões não, né? Mas Caraca, chegou lá em cima. Quantas mil pessoas tinham ali? Milhões assistiram. Isso. O Lollapalooza foi quando você se assumiu pro mundo, né? Sim. Quando o Pedro Sampaio… Mas e o Pedro? Quando Então, foi? Foi meio… Não foi muito longe, não. Sério? Foi próximo. E eu acho que toda essa energia culminou pra a coisa acontecer, sabe? Na minha família em si, foi um processo de formiguinha. Primeiro, as pessoas mais próximas, e depois. Eu entendo super que a profissão que eu tenho de artista, a gente meio que, em alguns momentos, a gente perde um pouco do controle das informações que a gente quer guardar pra gente. Total. Acho que vocês devem ter passado por isso em alguns momentos também da vida. Só que eu encaro isso com força e com naturalidade, assim, entendendo que, beleza, eu tô aqui. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, é isso, sabe? Então, foi tudo meio que perto, assim. Isso quando você resolveu contar pra algumas pessoas da sua família. Pra minha mãe, pra minha irmã e tal, assim. Mas e você? Eu? Acho que também, os dois. também, né? Eu? Acho que na adolescência, assim, a gente já começa a entender e, inevitavelmente, pelo menos comigo, foi assim. Existe um conflito, né, de tipo, nossa… Sentir uma atração, de repente, cara, às vezes, por conta da sociedade, você reprimir aquilo. E você… Porque eu entendo e percebo e vejo isso na prática, que os bissexuais são tratados até com um certo, tipo, não é nada, ele tá só falando isso. E não é assim, tipo, não é assim. Você realmente… Se você se entende como um bissexual, você é o que tá sendo dito ali. E acho que não cabe a ninguém também ficar, tipo, não… Questionando a vida do outro. Mas acho que também, de novo, eu nesse lugar como artista, eu tenho que responder essas perguntas. Porque eu ainda entendo que muita gente no Brasil inteiro ainda é muito leigo sobre o assunto. Eu preciso responder essas perguntas populares. Não, e a partir do momento também que você fez… Pra esclarecer de alguma forma. Você fez essa grande revelação pra tanta gente, você traz junto com você essa bandeira. Que tem milhões de siglas e que você é um nome super potente pra levantar cada vez mais essa questão. É uma responsabilidade. Sem dúvida. E eu acho que, além disso, assim, ser um artista masculino do funk, do pop, eu acho que isso tudo deixa a coisa ainda mais interessante. Porque o funk o funk sempre foi um lugar muito machista. Muito. Né? Em todo o seu contexto histórico, assim. E as mulheres serem super sexualizadas, Exato, os homens objetificadas. Então, realmente tem um outro sabor, né? Mas eu achei interessante isso que ele falou, que você falou. Eu, como artista, tenho que responder essas perguntas populares, né? Porque, realmente, existem pessoas que não têm compreensão, que não têm referências. Porque, além de você estar dando, às vezes, coragem e abraçando as pessoas que também são bissexuais e que têm um medo… Ou não só isso, de toda LGBTQIA+, de todo mundo. Porque é isso, meio que… tá todo mundo ali, nesse barco ali. E além importância disso, de ser didático, né? Porque nem todo mundo entende. Exatamente. Né? A informação que você também passa
para as outras pessoas que não são da comunidade LGBTQIA+, e que conseguem ter um entendimento melhor quando a gente fala sobre o assunto, né? E se não tem Ontem- entendimento… São coisas que a gente sabe, porque a gente, E que são né, muito é óbvias informada pra e tal. gente. Mas tem gente que não… Que é difícil né? a compreensão e entendimento. E é muito importante essa representatividade mesmo, assim. Sim. O pouco que eu falei e as coisas que eu fiz, já teve um reflexo, assim. Ontem, você falou alguma coisa de ontem. Ah, não, então vou falar. Mas já teve um reflexo. Eu não deixo passar nada. Já teve um Já reflexo. tinha mudado de assunto. Não, é tudo no mesmo assunto. Ah, tá. Já teve um reflexo muito grande. Eu nem digo na rede social. Porque eu acho que a rede social é importante, mas eu acho que a vida real é muito mais, tipo, caraca. Então, Impactante. eu percebi isso muito nos shows, assim, tipo… no atendimento de camarim, eu sempre atendo no camarim os fãs e tal. Tenho muito prazer em fazer isso. E pessoas, tipo, vindo me abraçar e falando no meu ouvido, não desiste da gente. Olha. E, tipo, coisas assim, muito… Que eu falo assim, nossa, olha só, e, tipo, a responsabilidade que é isso. E eu acho que é isso, assim, eu continuo sendo eu, como todo mundo já me conhece. Quem já me conhece, eu continuo sendo a mesma pessoa, sempre fui do jeito que eu sou. A diferença é que agora vocês estão me conhecendo cada vez mais. Eu ia falar que ontem, eu falei com a minha mãe. Eu falei, mãe, amanhã no podcast, O que foi? Conversando com a mãe? Eu achei fofo. Trocar com a mãe. Mãe, amanhã no podcast. Não, porque eu falei pra ela, falei que várias entrevistas que eu dei, era sempre uma… Porque como eu também tinha questões dentro de mim, não só dentro de mim, mas o que eu falaria ao público, Era né? um tabu. Então era uma coisa muito assim e tal. E eu falei, pô, acho que amanhã vai ser a primeira vez que eu, tipo… Tô Tá de super boa, tranquilo. né? De boa. Super tranquilo. Porque eu também tenho uma coisa na minha carreira de fazer as coisas bem feitas. Uhum. Então eu não queria abordar um tema desse, que eu entendo como um tema super importante, Super. de forma como se não fosse nada. Uhum. Muitas pessoas me aconselharam, falar tipo… fala de uma forma natural. Mas eu acho que não é assim, tipo… É natural, sim. Porém, o processo até isso se tornar natural é um processo que muitas pessoas se machucam, muitas pessoas… Que não é fácil pra alguns. Você tem uma família que te Exato, acolheu, que exato. te… Tipo, você vê, até a família, acho que também até a sociedade como um todo. Na minha família, tipo, meu pai, eu não sabia como ia ser a reação, não sabia o que ia acontecer. Eu tenho certeza do amor dele por mim, mas eu não tinha noção, assim, do que ia acontecer. E você se surpreendeu? E eu não tava pensando que aconteceria o que aconteceu. Ele reagiu como um baque. Tipo, ele Sim. tomou um baque, porque ele não esperava. Não imaginava. Mas eu percebi que nas conversas que eu tive com ele, porque eu acho que é importante conversar. É importante você deixar a pessoa pensar, mas você também sempre falar sobre isso. Pra, tipo, tô aqui. Até porque o interesse é ficar tudo bem, né? O Exato. interesse é o amor. E eu percebi que na conversa com ele, o principal ponto era a sociedade. Uhum. Tipo, o que é a sociedade? Os outros, né? O que os outros… isso aqui… E aí eu… O que vão falar, o que vão pensar. Eu não… E também a proteção também por você, né? Eu não quero que ninguém machuque o meu filho. Eu ainda fico num lugar um pouco diferente, porque eu já… Famoso. Uhum. Entendeu? Então eu entendo que ele falou sobre a sociedade no âmbito pessoal dele, tipo, pessoas que ele conhece, amigos e tal. E eu entendo que eu vi também que ele ficou um pouco traumatizado com qual vai ser a próxima notícia. O que vai… que vão falar Porque de são coisas você? que eu não tenho controle. Uhum. E que vocês acham que é tudo sobre controle, não é. Não, pelo contrário. Então, é delicado. É delicado. Tipo, essas matérias e tal, às vezes a gente entende como… As pessoas fazem matérias ruins, especulam coisas, querem invadir a vida, saber mais da sua vida do que você. Mas, de novo, pra mim, eu lido isso com normalidade, tranquilidade e maturidade. Uhum. Mas o problema é esse, tipo, o meu pai não tem que estar acostumado com isso. Sim, O meu pai não porque tem ele que não é do conviver com meio, isso. ele não tem. Sim, ainda mais numa sociedade estruturalmente machista que a gente vive, pro seu pai, que é o homem da família, receber uma notícia. Imagino que tenha sido diferente com a sua mãe, não? Não, com a minha mãe foi. Minha mãe foi diferente. Como foi com a tua mãe? Não, foi De boa. normal, foi normal. Porque tem essa coisa do machismo, né? Não, tipo, na estrutura que a gente vive. E
acho que tem isso também. Talvez também tenha um pouco de expectativa de futuro de vida. E que… E tem também a expectativa do pai, do filho ser como ele, né? Não, e também isso é uma coisa que acho que vai além da questão da sexualidade. Vai muito de você entender do pai, entender… Eu nem sou pai, tô dando conselho pra pai, pelo amor de Deus. Do pai entender que em certo momento da vida do filho, o filho começa a construir a sua própria vida. Total. Então, se ele não vai ser advogado como pai, se ele vai ser artesão, é a vida do filho. E que o pai pode concordar ou não, mas ele tem que respeitar